Então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez, seja acolhido pela nossa casa. A gente está muito feliz com a participação de todos vocês. Hoje a nossa palestrante é a Sônia. Ela está online, né? Vai conversar com a gente. Eu vou fazer a oração inicial. Peço que todos se concentrem um minutinho, fechem os olhos, esqueçam as preocupações do dia, do trabalho, da família, que a gente possa se concentrar no aqui e no agora. Hoje o tema da nossa palestra é a ansiedade segundo a doutrina espírita. E eu trouxe uma mensagem do Vigiai e Orai, que fala sobre sofrer por antecipação. Aprende a controlar as suas reações. Antes de falar uma só palavra, ouve o que tenham a dizer. Não sofras por antecipação. Não te angusties pelo problema que ainda não apareceu. Não aceites a ofensa que te queiram fazer. A provocação só encontra ressonância no espírito invigilante que lhe escancara as portas da alma. Se não te sentires magoado, ninguém será capaz de magoar-te. Não sejas tão suscetível. Quando te irritas, perdes o controle das próprias emoções. A dificuldade que temes talvez nem venha a surgir. Ficar na expectativa do pior é criar um ambiente propício para ele. Então, com essa mensagem, Sônia, fique à vontade. Eu vou passando os slides para você. Tá? Você só me dá um comando que aí eu vou passando, mas fique à vontade. Tá ótimo. Então, boa noite a todos, né? Gostaria de estar aí presente com vocês, quem sabe uma hora possa ser possível. E parabéns pela escolha da mensagem, muito elucidativa. Um aprendizado atrás do outro a cada frase. Muito interessante. Muito obrigada. Então, hoje à noite nós vamos conversar sobre um tema que é extremamente importante e ele faz parte de todos nós, né? É um tema, a ansiedade, ele precisa ser falado, ele precisa ser conversado em família, com amigos, né? Porque o nosso país, o Brasil, ele está tendo um alerta muito grande da Organização Mundial da Saúde que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E isso, quando eu vi essa estatística, ou pelo menos esse comunicado, né, da Organização Mundial da Saúde, eu fiquei bem preocupada, porque a ansiedade, ela realmente está muito presente entre nós. De cada 10 brasileiros, um pode apresentar transtorno de ansiedade. Então, é preciso que nós aprendamos a identificar, a diferenciar a ansiedade do medo e a falar sobre ela, né? E o que é a ansiedade? É um sentimento vago, desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de antecipação de perigo ou de algo desconhecido ou estranho, de algo ainda que não aconteceu. E a sensação é, às vezes, vaga, desagradável, e a pessoa não consegue, digamos assim, compreender o que está acontecendo, né? Inclui um conjunto de sintomas, como tensão e nervosismo. Por outro lado, nós também sentimos ansiedade quando nós estamos numa expectativa, né? Ou de algo que está por vir. Quem fala em público sabe que sempre, antes de falar em público, a gente sente um pouco de ansiedade, né? Ou quando a gente está na expectativa de receber uma visita muito desejada, muito querida, quando os estudantes estão lá na faculdade ou no ensino médio ou em qualquer
em qualquer fase do ensino e vão receber o diploma. Então, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Temos, então, a ansiedade boa, que é essa na expectativa de receber uma visita, ou a ansiedade que ela é provocada justamente por pensamentos negativos, né? Então, são questões que trazem uma preocupação muito grande para a gente, antecipadamente, de algo que ainda nem aconteceu, né? Então, bem por conta disso, que é importante que sejamos vigilantes de nós mesmos, né? Então, o estresse, ele é nada mais do que um componente físico e psíquico da ansiedade. Esses sintomas emocionais, muitas vezes a gente até confunde a ansiedade com o medo, né? O medo é um sentimento ou uma preocupação extrema que resulta de qualquer perigo externo ou real, ou quando a gente recebe também uma notícia ruim, né? Por exemplo, estamos lá indo ao médico, fazendo o acompanhamento e de repente vêm os nossos exames, né? E de acordo com os nossos exames é que o médico vai justamente diagnosticar o que nós temos, né? O que estamos sentindo. Então, quando é uma doença mais grave, a gente fica com medo, né? Mas esse medo, ele também precisa ser compreendido por nós e principalmente ser trabalhado, né? Na confiança do médico, na confiança do tratamento, na confiança que todos nós devemos ter na providência divina, né? Que nada nos acontece por acaso. E que muitas vezes esse medo, ele vem deflagrar justamente um sentimento de muita negatividade. Então, temos que cuidar muito com isso. Uma questão bem importante da gente poder falar é que a estrutura emocional de cada um de nós, ela vai justamente apresentar ferramentas para que a gente trabalhe mais facilmente, ou pessoas que têm uma estrutura emocional mais fragilizada já têm uma dificuldade maior de estar trabalhando com as ferramentas que possui. Ferramentas, eu me refiro a todas as questões emocionais que existem dentro de nós e que muitas vezes até estão esquecidas, né? Porque nós podemos ter coragem, né? Nós podemos ter cada vez mais construir a nossa fé, né? Nós precisamos aprimorar a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade para justamente deste intento conseguir aumentar a cada dia a nossa fé, né? Então, a ansiedade, ela vai, digamos, ceder lugar para essa segurança que gradativamente a gente vai conquistando, mas a gente precisa experienciar isso, né? Senão a ansiedade toma conta. E por que será que nos deixa tão ansiosos? O mundo em que nós vivemos, né? Uma das questões que nos traz muita ansiedade é essa questão de ficar olhando muito o celular, né? Olhando o celular, aí sai do celular, liga a televisão, da televisão vai para um outro meio de mídia, de comunicação que traz outras coisas, então tem muitas pessoas que não conseguem parar, né? E esta tecnologia que está se desenvolvendo largamente faz com que parece que até o relógio da gente ele acaba passando muito rápido as horas por tanto que nós temos que fazer, né? A questão das notícias difíceis, né? A guerra, as guerras que existem ainda no nosso planeta, né? As pessoas que vivem numa condição de vulnerabilidade
na vida, né? O excesso de tecnologia, o excesso de uma busca pelo trabalho, nós também percebemos o quanto que o materialismo, ele vem atingindo um auge que anteriormente nós não estávamos vivendo assim, né? Numa espécie de busca incessante por tudo aquilo que nos traz o materialismo, mas a gente precisa lembrar que nós somos um espírito, um ser integral, né? A psicologia transpessoal fala sobre isso. Nós somos um ser físico, nós somos um ser emocional e nós somos um ser espiritual. E às vezes a gente pensa que nós somos máquina. E por tanta ansiedade que está existindo nas pessoas, outras doenças emocionais, como a depressão, o pânico e outras patologias emocionais, é que nós chegamos à conclusão que o espírito ele está justamente adoecido, né? O ser humano está adoecido. E não somente por sintomas físicos e emocionais, que por tantos contrastes que a raça humana está vivendo, né? E tem uma outra ideia muito importante para a gente também colocar hoje à noite, é o quanto que todos nós, ou muitos de nós, temos dificuldade de olhar para o emocional. Como é que estão os sentimentos? Como é que está vivendo o meu ser emocional? Será que esse tanto de afazeres, de trabalho e de tantas ocupações que eu tenho para fazer durante o dia, e mais aquelas que eu busco, será que isso está fazendo bem? Né? Esta é uma pergunta que nós deveríamos estar fazendo para nós mesmos, né? Esta comunicação interna para saber como estamos, como está a família, como é que estão os filhos, né? Como é que está a esposa, o marido. E o que nós percebemos agora, e justamente lendo parte desse livro, Cura Espiritual da Ansiedade, que eu recomendo, do Alírio Cirqueira, ele fala no livro que o hedonismo, que é o prazer a todo custo, que é, digamos assim, um grande objetivo para muitas pessoas, né? Não importa a forma como as pessoas vão vivenciar este prazer, mas a intensidade dos prazeres vividos, ela passa a ser uma necessidade. Isso é um equívoco, né? Porque o ser humano, inclusive, ele é limitado. E quando ele excede esse limite, muitas vezes nós temos consequência, né? Eu não sei como é que está aí em Catanduvas, mas aqui em Concórdia, a questão do tráfico das motocicletas, dos entregadores, está um caos. No Brasil inteiro isto está um caos. Por quê? Porque são as pessoas que mais se acidentam, né? As pessoas que mais, digamos, ficam na UTI, que precisam se submeter a cirurgias e cirurgias, e nem sempre elas vão ter o corpo físico saudável como tinha antes, né? Então, é um alerta para nós, né? Ainda mais pessoas que, por exemplo, precisam fazer esportes de alto risco, né? De ter uma performance física ultra perfeita, a velocidade desmedida, não só dos motociclistas, mas dos próprios motoristas que conduzem carros, caminhões e tudo isso. Uma outra questão que está acontecendo e que também baseia esse excesso de ansiedade é o niilismo, né? E o niilismo é a crença no nada, né? Tem pessoas que não estão tão ligadas ao materialismo que a possibilidade de buscarem uma divindade, ela não existe. No entanto, se nós formos olhar para uma planta,
olhar para uma orquídea, olhar para uma rosa, olhar para qualquer tipo de flor, a gente sabe que isso veio da natureza, né? O homem pode até fazer muda, pode fazer novas orquídeas, por exemplo, mas quem trouxe isso para o nosso planeta foi Deus, não foi o homem que criou. Então, como é que tem pessoas que ainda não acreditam na divindade, não acreditam em Deus, né? Uma outra questão que também contribui para que aumente muito a ansiedade é o relativismo. O relativismo quer dizer que tudo pode, né? Que esses fatores de cuidado com relação às questões morais, físicas, até a questão da sexolatria, que é uma sexualidade desmedida, são permissivas. Parece que até, inclusive, para os adolescentes, tudo pode, né? Meninas e meninos que começam a ter já contato com o sexo, numa idade que ainda é maneira, ou é lugar, é forma de brincar ainda. Então, todo esse mundo está muito atropelado, né? Então, precisamos pensar sobre isso, sim, com certeza. Então, como é que o materialismo ele também se expressa na nossa vida? Pelo consumismo, né? Consumir para muitos de nós é a palavra de ordem. São objetos, são coisas supérfluas, são informações, são relações que não têm um aprofundamento, né? Os jovens há muito já vêm falando que namorar para quê? O bom é ficar. Aí fica com um, fica com o outro, né? Não constitui um relacionamento sério, né? Ou às vezes no ficar acabam engravidando, né? E aí a consolidação desta relação não está fortalecida ainda, né? Então são consequências que principalmente jovens não estão podendo olhar para isso e se atentar, né? E cabe aos pais, então, talvez não buscar justamente essa regulação, tá? Pode voltar um pouquinho, ou mais um pouco, mais um, volta mais um, isso. Uhum. Então, não, aí, esse aí, o erotismo, né? O erotismo, ele também está muito evidente. Muitas vezes, a própria internet, ela traz, com certeza, e os jovens ou até as crianças vão buscando conteúdos que ainda estão não apropriados para a própria idade, né? A questão da competitividade é uma outra questão bem séria dentro das empresas, dentro de pensamentos que eu quero ter mais, eu quero ter outra função, né? Sentimentos de urgência, né? Que como se o material, aquilo que vai acontecer fora de nós, não tivesse justamente uma medida para que nós, espiritualmente, pudéssemos buscar dentro de nós a própria essência. O materialismo, ele está tomando conta disso tudo, né? E aí, o que acontece de tudo isso? Vem o vazio existencial, né? Que é justamente o resultado de colocar o nosso espiritual e o emocional como secundário ou desnecessário. Pode ir para o próximo, Maiele. Então, a ansiedade, ela tem esse parágrafo é retirado justamente desse livro, A Cura Espiritual da Ansiedade. A ansiedade tem causas espirituais muito profundas que surgem justamente, olha só, do afastamento do ser essencial que somos, devido aos fatores que refletimos anteriormente.
processo no qual nos distanciamos do verdadeiro sentido de vida. A ansiedade, ela acontece na discordância das leis divinas e produz a dúvida existencial bem mais profunda e resultante do movimento egóico da criatura, por seu afastamento da própria essência de Deus. O existencial é, pois, aquilo que existe de mais profundo, é o nosso ser mais íntimo, e que ele muitas vezes não está sendo observado, não está sendo cuidado, por ter justamente esta questão da vida tão corrida, da ansiedade, de tantos papéis que nós todos temos, né? Dentro da família, fora da família, né? E com relação às leis divinas, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós temos bem descritas as 9 leis da divindade, ou leis naturais, cuja última lei é a lei da caridade, do amor e da justiça. Esta lei, ela também acaba concluindo as outras leis por essas 3 palavras. Então, quando nós nos distanciamos das leis divinas, nós, então, corremos o risco de adoecer, né? De fazer coisas que não seriam as melhores escolhas, né? Então, pode ir para o próximo, Maeli. E nessa ansiedade, acontece justamente uma espécie de cabo de guerra do eixo ego e self, né? Eu já vou explicar o que é isso. Isso também está contido neste livro que eu citei anteriormente. E este cabo de guerra, né, que é o ego puxando para um lado, o self puxando para o outro. E Joana de Ângeles, que é essa mentora, foi mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, talvez continue sendo, porque agora, como o Divaldo Pereira Franco nos deixou fisicamente, né? Na espiritualidade, não sabemos se Joana de Ângeles está buscando um outro médium para psicografar, ou ela já está reencarnada, porque essas notícias a doutrina espírita tem para nos fornecer, né? Os grandes centros espíritas, inclusive o centro espírita lá onde Divaldo morava, né? A Mansão do Caminho, em Salvador, eles têm médiuns com um poder de mediunidade muito elevado, e de lá que veio esta informação de que Joana de Ângeles já teria reencarnado ou estaria reencarnando. E a Joana de Ângeles, ela tem os livros dela são muito psicológicos, né? Ela traz muitos elementos da psicologia para poder nos trazer o entendimento das nossas dores. Mas vamos ver o que Joana de Ângeles vai nos dizer com relação ao cabo de guerra, ego e self. Pode ser o próximo, então, Maeli. Na psicologia junguiana, que é a psicologia de Jung, um dos teóricos da psicologia, adotada por Joana de Ângeles, a principal diferença entre o ego e o self está na função de cada um deles e nas vivências de cada dia. Então, vamos olhar para o ego. O ego é a parte consciente da nossa personalidade. Ele é responsável pela nossa identidade e pela interação com o mundo. E ele se nutre, olhem que importante isso, do mundo externo. E nós ouvimos muito mais o ego do que referências do self, né? Inclusive, a palavra egoísta é uma derivação do ego, né? Esta pessoa é muito egoísta,
né? Ou nós, muitas vezes, somos egoístas. Então, é justamente por isso, porque o ego, ele se nutre do externo, e ele está presente no aqui e agora, na nossa consciência, né? Mas e o self? O self se nutre do mundo interno, né? E isso é um conhecimento do nosso ser emocional, que é muito importante que a gente perceba, inclusive e principalmente, tem a ver com o nosso estado de ansiedade. O próximo slide, por favor. Então, continuando aqui, o self é o centro da personalidade total. Entra o ego, inclusive, abrangendo a consciência, o inconsciente e o próprio ego, como diz aqui, né? Representa a totalidade da nossa psique, espécie de guia interno para o processo de individuação e o desenvolvimento pessoal. Isto dito pela Joana de Ângeles, baseada na teoria de Jung. A harmonia entre self e ego, ela é fundamental para o desenvolvimento saudável da personalidade. Tá, e vocês podem até estar perguntando, como é que eu desenvolvo o self? Nós desenvolvemos o self pelo autoconhecimento, nós desenvolvemos o self pela autorregulação. O que é a autorregulação? A partir do momento que nós temos a noção de quem nós somos, como é que nós funcionamos e aonde nós queremos chegar, né? Nós vamos nos utilizando, inclusive, das leis divinas, para que nós possamos ter um condutor para o nosso caminho, né? Eu gostaria muito que vocês, a partir desta palestra, pudessem adentrar no conhecimento das leis divinas, porque ele é para nós um código de ética, é para nós um código moral. E quando nós estamos na dúvida do que fazer em algumas circunstâncias, nós vamos lembrar daquilo que está, digamos assim, escrito na lei do progresso, por exemplo. O que está escrito na lei do trabalho? Né? Então, vou deixar isso para que vocês pensem, né? E justamente pensem que construindo o self, tendo este entendimento maior de si mesmo e o entendimento de vida e de objetivos de vida que não podem ser só materiais. Eles precisam ser também espirituais, porque afinal de contas nós estamos aqui por um período na materialidade. O nosso espírito é que depois da morte do corpo físico, ele segue adiante, né? Jesus já disse para os seus discípulos, e consta no Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai. E ele, no final da reencarnação dele, ele disse que ele estaria voltando para junto do Pai. E nós, como nós somos espíritos construídos por Deus, né? Nós temos lá desde o início da nossa vida espiritual, na nossa consciência, Deus colocou todas as leis divinas, como que dizendo, aqui, filhos, tem um caminho, né? E é este caminho, verdade e vida que Jesus veio provar e comprovar para nós, através de toda a passagem que ele teve aqui, né? Linda, baseada na questão ético e moral que ainda Sócrates, há 4 séculos antes de Jesus, veio nos dizer, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então é hora da gente ir em busca disso mesmo, né? Para a gente poder entender que nós queremos é desenvolver o nosso self e não o nosso ego, né?
O próximo, Maia. Então, vamos concluir essa parte dizendo que a dinâmica espiritual da ansiedade, ela ocorre por duas questões, né? A ignorância de nós mesmos, por conta de nós não conhecermos quem somos, como é que pensamos, o que sentimos, que função nós temos, né? O que estamos fazendo aqui no planeta Terra reencarnados, né? E esquecer, justamente porque nós esquecemos de que somos espíritos imortais. Nós não temos só essa vida e não tivemos só essa vida, mas nós estamos aqui para progredirmos moral, ética e espiritualmente. Então, como é que o materialismo vai tomar essa proporção tão grande em nós, né? Se nós não destinamos um tempo para justamente alimentar o nosso espírito, né? Nós precisamos alimentar o nosso espírito de orações, elucidações, entendimentos, né? E a doutrina espírita, por ter esta base filosófica e base na ciência também, justamente nos remete a Deus através da religião, né? Então, o que acontece conosco também, né? Como eu falei anteriormente, esquecer das leis divinas de Deus. Por isso que nós nos perdemos tanto, né? Por essas vivências tão materialistas, né? E nunca no mundo nós tivemos uma humanidade tão ligado ao materialismo, consumismo, um conforto em excesso e em contrapartida, às vezes, né, e muitas vezes, tem pessoas passando muita necessidade. Eu fico pensando em vocês ali em Catanduvas com esse frio, né? E às vezes pessoas que têm recursos muito pequenos e que não conseguem comprar agasalho. Por isso que a caridade ela é tão importante. E também Jesus nos disse, fora da caridade não há salvação, né? Então nós precisamos olhar para tudo isso. O próximo, por favor. Então, como se libertar da ansiedade e desenvolver a serenidade consciencial? O que é a serenidade consciencial? É a serenidade daquilo que eu falei anteriormente, de que nós precisamos de, no lugar de nos preocuparmos com coisas que nem aconteceram ainda, e de termos a nossa mente voltada a um turbilhão de coisas, de pensamentos, de questões, que nós possamos pensar no aqui e agora, né? O que nós estamos fazendo agora? O que vocês aí no Centro Espírita, e eu conectada aqui com vocês, nós estamos conversando, né? Nós estamos conversando sobre questões da espiritualidade, do nosso espírito, favoráveis ao nosso crescimento espiritual. Então, encabeçando esse esquema, esse slide, está Deus e Jesus, né? Que são as nossas maiores inspirações, né? Nós temos também que ter a noção de sermos espíritos imortais, né? Nós precisamos fazer entregas. Que entregas nós vamos fazer? Entregar o nosso tempo para nós conseguirmos conquistar um self mais alimentado, mais edificado, mais estruturado, né? Nós temos que ter ação conosco e ação com o outro, né? Ação de nós podermos ter um tempo guardado para que nós possamos, além de alimentar o nosso espírito, possamos olhar o irmão que está com frio, o irmão que está com fome, né? O irmão que precisa da nossa solidariedade e caridade
para que a gente possa, inclusive, desenvolver este senso de responsabilidade que nós devemos ter. Se na nossa casa nós temos aquilo que é suficiente para nós e nós podemos, então, ver o que temos além, de nós podermos doar. Para que ter um guarda-roupa cheio de roupa? Né? Então, é esta noção sempre do aqui e agora, do que está acontecendo, e não aquilo só que os nossos olhos veem, mas aquilo que o nosso coração sente. Né? E é essa ação que Jesus necessita que nós façamos. E esta ação, ela pode ter o nome de empatia, né? De nós nos colocarmos no lugar do outro e observarmos o que o outro está precisando, né? O centro espírita é um lugar onde nós temos um acesso muito grande, e outras religiões cristãs também, que justamente possibilita que outras pessoas recebam alimentos, recebam roupas para se aquecer do frio, móveis, né? Geladeiras, fogões, essas pessoas que estão vindo de outros países para buscar a vida aqui no nosso país, os nossos irmãos que vêm do norte do país em busca de trabalho, eles vêm muitas vezes com a roupa do corpo, né? E então o centro espírita e outras religiões também têm buscado na caridade essa força. E não é só força, gente, moral, né? Outro dia, ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que é um excelente palestrante, ele é uma pessoa iluminada, um espírito muito desenvolvido, e ele não para de se desenvolver. Ele estava falando que durante a pandemia, como tinha restrição de viagens e tudo mais, porque ele é juiz de direito, ele foi fazer a faculdade de psicologia, né? Depois, ele foi fazer neuropsicologia, e ele estava falando o quanto que a gente constrói de dopamina no nosso cérebro, que é um hormônio do prazer, né? Que também a gente constrói esse hormônio quando a gente está fazendo atividade física, fazendo a caridade, né? E eu achei isso tão bonito, eu não tinha pensado nessa forma tão ampla. Mas quando você vai na casa de um, na casa de outro, arrecadar alimento, arrecadar roupas, né? Aquilo dá uma satisfação tão grande na gente, e daí eu entendi que não é que é pela caridade que a gente também constrói a dopamina. Olha só que importante. O próximo. Então, para a gente já se encaminhar para a finalização, quais são as lições que Jesus nos deixou, né? As lições que nós temos acesso a todas as obras da doutrina espírita, todas as obras que Chico Xavier psicografou, todas as obras que vários escritores, Divaldo Pereira Franco deixou um legado enorme, mais de 250 livros psicografados, né? Muitos deles através de Joana de Ângeles. Então, Jesus, que prometeu o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, e que ele justamente falou para os apóstolos que ele iria embora fisicamente. Fisicamente ele não ficaria, mas ele estaria sempre presente, né? Inclusive que depois, quando o ser humano estivesse muito mais aberto a todas as lições do Evangelho, ele enviaria o Consolador prometido. E foi assim que a doutrina espírita nasceu, em 1857, né? E antes disso, por todos os estudos que Allan Kardec e a equipe dele puderam fazer para trazer para nós esta doutrina
tão redentora, né? Então, eu lembrei de colocar na palestra também o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o terceiro lançamento, né, na codificação kardeciana, e olhando só para o índice, né, olha quantas questões nós temos ali para justamente fortalecer o nosso self e alimentar o nosso espírito. Há muitas moradas na casa do Pai, bem-aventurados os aflitos, eu só estou mencionando os capítulos. O Cristo Consolador, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Neste e outros tantos mais, são 24 ou 25 capítulos, né? Que estão ali no Evangelho segundo o Espiritismo. E ali não tem uma, digamos assim, uma medicação imediata para nós absorvermos para lidar com a ansiedade. Mas são construções diárias, são leituras diárias que você pode abrir aleatoriamente o Evangelho e você vai perceber. A gente percebe, aquilo é para a gente no momento que nós estamos precisando. Né? Aquela leitura, o entendimento, né? O fortalecimento da nossa fé. Né? Então, busquemos em Jesus esse exemplo, essa referência máxima. Não tivemos um outro ser humano no planeta Terra como Jesus, tivemos outros iluminados, mas Jesus é nossa referência máxima. Né? Inclusive, quando nós precisamos pedir perdão, né? Nós podemos consolidar uma conexão com o nosso anjo guardião e que, com certeza, ele vai buscar recursos na espiritualidade maior, junto a Jesus, para que nós realmente consigamos perdoar, que está tão importante para que a gente desenvolva isso no nosso self também. O próximo, por favor. Então, como se libertar da ansiedade desenvolvendo a serenidade consciencial, retomando, né? É necessária uma entrega intrínseca, existencial à onipotência, é necessária uma entrega a Deus, né? Onipresença e oniconsciência divina. Isso será efetivado pela busca da fé convicta, que é resultado do raciocínio, da reflexão e do sentimento a respeito do sentido das leis divinas em nossas vidas. Né? Então, esta entrega nós precisamos lembrar de fazer. Nós precisamos estar disponíveis, se permitindo nos entregar a este firme propósito que a doutrina espírita nos traz. Porque é o entendimento que nós precisamos justamente para consolidar dentro de nós, diante das dificuldades que temos no mundo, na vida, nas vivências, nas experiências, dentro da família, né? Que é este laboratório de relações tão perfeito que Deus disponibilizou para nós. Né? É ali que está a nossa grande responsabilidade. É ali que está a nossa necessidade da evolução com todos aqueles que estão conosco. Né? O próximo, por favor. Então, olha só, que pensamento mais lindo esse. O Tzin Gyatso, ele é o atual Dalai Lama, né, que muitos devem ter ouvido falar ou conhecer, né? Eles são como se fossem sacerdotes, os Dalai Lamas, eles são sacerdotes hindus, não, do Nepal, se eu não me engano é do Nepal, mas ele, sendo perguntado por um
jornalista que perguntou: o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. Né? E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Né? É muito lindo isso. É um alerta, pessoal. É um alerta para todos nós, para que nós não nos tornemos robôs. Nós não somos máquina. Né? Então, lembrem disso. Vamos para o último slide agora. Né? Então, com essa palestra, nós temos muito para refletir. Vamos adicionar mais reflexões, outras palestras, né? Livros. Vamos ler aquele livro que eu mencionei no início, né? A cura espiritual da ansiedade, e agradecer sempre a Deus, a Jesus, né? Por buscarmos rumos na nossa vida para seguirmos de uma forma mais sólida. Que viver numa dualidade de sentimentos geram confusão. Que façamos melhores escolhas e consigamos organizar nossas vidas com equilíbrio, amor a nós mesmos, saúde emocional e espiritual, para usufruirmos deste planeta lindo, contemplando, trabalhando, respeitando limites e vivendo sob a égide das leis divinas como guia e rota. Que a inspiração do nosso Mestre Jesus possa acalentar a todos, trazendo a consciência necessária para nos tornarmos cada vez mais espíritos saudáveis. Coloco aqui a foto do Divaldo, pelo grande homem espírita e médium que ele foi, e como espírito ele continua sendo, né? Por ter nos proporcionado a sua história, a sua mediunidade, o trabalho de doação nesses 98 anos de reencarnação, divulgação e vivências da doutrina espírita. Divaldo Pereira Franco teve o primeiro contato com a mediunidade dele aos 4 anos de idade. E ele dedicou a sua vida. A história dele é muito linda. É uma história muito linda, mas é uma história de extrema doação para o outro. Enquanto que gradativamente ele foi conhecendo a ele mesmo, né? Através, inclusive, dos conselhos que Joana de Ângeles trazia para ele. Tem um filme sobre a vida dele, eu desejo muito que vocês assistam, quem não assistiu ainda, né? Então, a nossa eterna gratidão para tantos benefícios que esse querido amigo nos possibilitou. Então, e vale e cabe a nós seguirmos essas referências de altruísmo, de amor e de doação. E que na espiritualidade ele continue esta ascensão espiritual, tal como Jesus também continua a ascensão espiritual e continua sendo o governador planetário, né, deste planeta que nós precisamos muito cuidar. Então era isso para hoje. Eu agradeço muito por essa oportunidade e eu desejo que esta reflexão da noite de hoje possa realmente contribuir para uma mudança de perspectiva, de olhares, de visões nossas para o mundo e para o viver, para consolidar justamente ao nosso espírito as noções necessárias
de evolução que todos nós estamos aqui na prática da reencarnação. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Sônia. Obrigada pelo teu tempo, pelas tuas palavras e esperamos revê-la em breve. Quando desejarem. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa noite.